O fenômeno Endrick que a Copa do Mundo validou. Jornalista afirma que Palmeiras e Flamengo colocaram proposta na mesa por Danilo e tem coisa aí. Todas as novidades do mercado da bola alviverde e o parabéns pra nós. É aniversário do canal Palmeiras 90+. Fala família Palmeiras 90+, é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, um dia especial. Primeiro ano dessa longa trajetória que eu espero cultivar aqui com você que está me assistindo. Pois é, a nossa comunidade hoje tem que estar em festa, é motivo para sorrir, porque há um ano atrás a gente iniciou esse projeto que está sendo um divisor de águas na minha vida. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso também no vídeo de hoje, e essa parte do vídeo onde eu vou explicar por que o canal chama Palmeiras 90+, e como surgiu tudo isso, eu vou deixar para o final. Só pra galera que realmente não entra só pelo hype da notícia e que quer conversar com a gente, tá bom? Lembre-se que essa é uma semana comemorativa e vai ter sorteio de 10 brindes especiais para você que clicar aqui no link para você entrar no grupo do WhatsApp, né? De graça, não tem custo nenhum. Lá nós vamos selecionar 10 inscritos e nós vamos mandar brindes personalizados do Palmeiras, tá? E além disso, um inscrito vai ser sorteado para participar com a gente da live no dia 28 de junho. Família, com essa energia elevada e positiva, eu quero começar o vídeo de hoje falando de mercado da bola. Vocês sabem o quanto eu quero o Danilo no Palmeiras e toda a campanha que a gente cruzou aqui, né, falando do jogador. Mas hoje uma informação muito importante aconteceu, nós já vamos falar dela, tá bom? Começar a informação e giro de notícias do nosso mercado da bola falando do Abel Ferreira. Essa semana a gente teve aquela informação muito importante de que a seleção portuguesa tem interesse no treinador e de que não mediria esforços para contratá-lo após a Copa do Mundo, tá? Hoje saiu uma informação importante também dizendo que a seleção de Portugal iniciou conversas com Jorge Jesus e que há uma expectativa de que essas conversas fluam na próxima semana. Ok, o que temos de concreto? Pode ser que pinte uma proposta da seleção portuguesa para Abel Ferreira e há uma grande chance do Abel Ferreira recusar. E eu tô falando isso com uma certeza de quem confia na questão do caráter do profissional. Não, eu não acho que o Abel vai sair do Palmeiras agora. Entretanto, a ideia é que a seleção portuguesa então inicie um ciclo com o Jorge Jesus e se não der certo, aí sim, no final do ano, de repente o Abel Ferreira pode sair, eu não sei. Não tem nada ainda de oficial e concreto, tá? Tudo que eu tô falando aqui são opiniões pautadas nas informações que surgiram hoje na imprensa. Eu gostaria muito que o Abel ficasse, entretanto, compreendo se o treinador sair. Não, eu não sou Abelete, quando a gente tem que criticar aqui, a gente critica, mas eu acho que trocar o comandante, o motorista do ônibus, no meio da viagem, vai causar uma lesão grave para o Palmeiras. A gente já teve um exemplo disso na temporada passada, com a saída do Richard Rios e do Estevão. Sobre Flaco Lopes, as informações também continuam bombando, tá? Flaco tem treinado bem com a seleção argentina, chama a atenção de clubes da Espanha, sim senhor, e o Atlético de Madrid e o Barcelona ainda estão sondando. Não temos nada ainda de proposta na mesa do Palmeiras, entretanto a Leila já falou que vai tentar manter o jogador. Agora quem dificilmente vai ficar no Palmeiras é o Giai. Ó, vídeo de ontem nós falamos, né? Proposta na mesa do Verdão. Talvez não tenha ainda fechado e o Palmeiras não se posicionou. Agora, sabe o que tem me marcado nessa Copa do Mundo? Muitos jogadores negociando e saindo dos clubes, né? Muito rápido. Casemiro foi para o Inter Miami, Cucurella fechou lá com o Real Madrid, o Dumfries fechou com o Real Madrid, Bernardo Silva. Então, assim, muitas movimentações de mercado e a expectativa é que o Giai receba sim, e o Palmeiras, né, uma proposta do Como da Itália, um novo milionário italiano que figura na 4ª posição do campeonato italiano, da Série A, e vai para a Champions League. Mas não é só isso, porque além do Giai, o Benedetti também deve receber pelo menos uma sondagem. Se com o Giai a gente tem quase certeza de que vai pintar uma proposta, com o Benedetti a gente tem uma expectativa alta. Tá? E pode ser que o Palmeiras acabe vendendo a dupla. Agora, nem só de vendas vive o Palmeiras também está focado em contratações. Aliás,
Existe um goleiro venezuelano chamado Sebastián Angulo, tá? 17 anos, titular da seleção sub-20 venezuelana. Esse goleiro está na mira do Palmeiras e o Palmeiras vai fazer, isso é uma informação, não é uma opinião, inclusive uma informação validada pelo GE, tá? Palmeiras vai fazer um movimento para tentar contratar o goleiro. É óbvio, para as categorias de base, mas pensando, sim, no futuro o jogador assumir a baliza do time profissional, ou pelo menos ser um reserva à altura. Muito mais importante do que tudo isso, o scouting do Palmeiras identificou que esse goleiro tem grande possibilidade de ser vendido para um clube na Europa em breve. Detalhe, tá? Tudo isso que a gente está falando aqui é um trabalho, sim, da equipe do JP Sampaio e da equipe de scouting do Palmeiras, que é fantástica. Povo maravilhoso, vamos ao que importa agora? Danilo, informação oficial, tá? Eu sei, a informação vem de um jornalista que muitas vezes erra. Entretanto, é um colega de trabalho, né, de profissão, que a gente respeita, que é o Nicola. Hoje ele veio a público e cravou. E ó, velho, pra ele cravar do jeito que ele fez, mais ou menos ali o que estava rolando com o Fassinghani, é difícil você falar que é mentira, tá? Porque ele deu número, e quando o cara dá número, ele dá ancoragem de negociação. Vamos lá. Ele citou fontes, inclusive, tá? E disse que ambos os times, Palmeiras e Flamengo, seguem na briga por Danilo, mas a proposta do Flamengo seria de 25 milhões de euros, que dá aproximadamente 148 milhões de reais fixos, mais 10 milhões de euros em bônus, tá? Tô falando de, 150 milhões fixos, mais 59 em bônus. Então eu tô falando de 209 milhões. Ao que tudo indica, o Flamengo botou essa na mesa do Botafogo. E ele disse também que o Palmeiras também já fez o seu aporte, já fez a sua proposta. Sendo que o Verdão entraria com algo em torno ali de 22 milhões de euros, que daria 130 milhões de reais, e mais bônus que ainda não foram definidos ou não foram abertos. Ou seja, a proposta que seria dada pelo Flamengo financeiramente compensaria mais para o Botafogo. E para o jogador, segundo o Nicola, a proposta salarial do Flamengo é de 1 milhão e 700 mil por mês. Quanto a do Palmeiras é 1 milhão e 500 mil por mês, né? É muita grana. Bom, vamos lá. O que temos de concreto para analisar? E agora vem a minha opinião e não a informação, tá? O Palmeiras está 100% focado em contratar o Danilo. O Danilo é o jogador que o Palmeiras determinou como principal para a janela de transferências, tá? Óbvio. O interesse do jogador, a vontade do jogador é o que vai mandar nessa negociação. Não, o Palmeiras não vai subir gatilhos de contrato, não vai aumentar valores, não tem condição de fazer isso. E na minha opinião, o Flamengo só entrou nessa porque sabe que pode inflacionar o mercado. Inflacionando o mercado, ele sabe que o Palmeiras vai ter que subir um pouquinho, ele descapitaliza o Palmeiras, isso é uma estratégia de negociação. Eles vão tentar descapitalizar o Palmeiras, fazer com que o Palmeiras suba a proposta, para daí então, se essa informação for verdadeira, né, prejudicar o time. Bom, o que nós temos de concreto? O Palmeiras vai para cima do Danilo. Vai fazer todos os movimentos necessários para trazer o jogador. Pode acontecer do Danilo se apaixonar pela proposta do Flamengo? Pode. Fato é, ele não fica no Botafogo. Outro fato, Ancelotti tem utilizado quase nada do Danilo em campo. E isso, para nós, desculpa, tá, Danilão? A gente é fã do seu futebol. Veja os vídeos do canal que você vai ver o tanto de elogio que a gente faz pro Danilo, né? Mas, cara, eu espero que ele fique no Palmeiras. E para ele ficar no Palmeiras, a expectativa é que um clube da Europa não faça uma proposta grande. E se ele ganhar os holofotes da Copa do Mundo, velho, dificilmente alguém não vai se interessar. É um craque, né? De qualquer forma, eu ainda tenho a minha opinião bem definida. Danilo vem pro Palmeiras no segundo semestre. Essa é a minha opinião, tá bom? Povo maravilhoso, falando em cria da academia, tá? Cara, o Endrick ele se transformou num fenômeno, né? Vocês pararam pra pensar isso?
Há pouco tempo atrás, o Neymar era tido como esse jogador, né, em que encantava todas as gerações do futebol brasileiro. Tinha tanto brasileiro falando do Neymar a todo momento e tal. E isso agora esse manto foi passado para o Endrick, né? Como ele cresceu, né? O futebol que ele pratica de fato encantou a nação. A postura, a serenidade, a humildade, tá fazendo com que o Endrick conquiste o coração dos brasileiros, e isso era algo que a gente já falava aqui, né? Porque de uma maneira objetiva, ele nunca precisou ir na imprensa para reclamar de treinador. E olha que ele sofreu, entre aspas, ali uma geladeira, né, do Ancelotti, geladeira do treinador do Lyon, geladeira também ali do Ancelotti na seleção, né? E o cara nunca foi na imprensa querer cantar a vitória, né? É isso que a gente colhe. Quando a gente faz um trabalho honesto, de coração e entrega o nosso melhor, o que a gente colhe é isso. Não tem como você plantar rosa e colher abacaxi. Então é questão de tempo para o garoto assumir o seu lugar de direito na seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Força, garoto! Gustavo Gomes, John Arias e Maurício têm feito uma Copa do Mundo impecável. No meu entender, os três vão sair da Copa do Mundo muito melhor do que entraram. Tecnicamente, mentalmente e principalmente, né, a postura das suas próprias seleções. Independente se eles vão chegar longe ou não, os palmeirenses estão jogando bola. E eu espero que ao retornar para o Verdão, tudo isso se mantenha. Povo maravilhoso, então vamos lá. Aquele momento em que a gente acaba até se emocionando um pouquinho, né? Eu vou contar pra vocês, acho que pela primeira vez, tá? A história de criação do Palmeiras 90 a mais. É uma data muito especial pra mim, tá? Porque quando criança, assim como, sei lá, 99% dos brasileiros na atualidade, né? Meu sonho era ser jogador de futebol. Era isso, né? Então, treinava, adorava, jogava bola, vivia o futebol 24 horas por dia, sabe? Tipo, não tinha o que falar, era futebol o dia inteiro. Enquanto as outras crianças, sei lá, iam empinar pipa, iam brincar de esconde-esconde. Eu me lembro que tinha muita criança onde eu morava, né? E a gente brincava na rua, tinha uma praça e tal. Eu ia jogar bola, era o dia inteiro. A gente aproveitava um colégio público que tinha lá, que abria de final de semana, e eu ia jogar bola, velho. Era isso. Minha paixão era o futebol. A vida me levou por outros caminhos, né? Então, hoje eu sou pai, sou marido, né? Tenho minhas responsabilidades e a vida foi me encaminhando para outros cantos, tal. E comecei a trabalhar num local depois de sair do exército, já comentei com vocês, né, que servi o exército e tal. Beleza. E aí eu tive uma ideia. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu assisto tanto YouTube, né? Eu vou começar a criar um canal. Eu vou criar um canal e nesse canal que eu vou criar, eu vou falar de futebol europeu, eu vou falar de tudo, tal. E comecei a fazer isso. Não deu certo. Tá? Eu não sabia, não conhecia o YouTube, eu fiz um monte de besteira, né? Besteiras essas que hoje eu sei como falar pra você que tá querendo começar a criar um canal, não fazer. Eu sei exatamente qual que é o caminho ali pra trilhar. É óbvio, né? Com a ajuda de Deus ali a gente acaba tendo os horizontes ampliados, mas é justamente esse o ponto. Não deu certo. E aí eu desisti, fiquei 6 meses ali sem gravar e tal. E aí, poxa, num almoço com um amigo eu falei, cara, não acredito, né? Por que não deu certo? Eu queria tanto que esse negócio fosse pra frente e tal. E, putz, é meu sonho, sempre foi meu sonho estar perto do futebol de alguma maneira, né? Bom, o tempo passou e após esse almoço eu decidi. Eu falei, não, quer saber? Eu vou tirar esse sonho da gaveta, mas dessa vez eu vou fazer um negócio focado no que eu amo, que é o Palmeiras, né? O meu outro canal é que eu deletei ele, né? Mas assim, velho, era tipo um canal pra falar de futebol europeu. Aí você pegava era tipo assim, eu falava do Palmeiras 50% do tempo do vídeo e os outros 50% eu pegava qualquer coisa ali do Harry Kane, enfim, completava as notícias, né? Mas é legal, né? Porque inconscientemente eu já tava fazendo aquilo que eu queria, né? Bom, criamos o canal Palmeiras 90 a mais. Por que o nome, né? Quando eu pensei em voltar a fazer o vídeo, tinha algo dentro de mim que falava, cara, você não vai aguentar, é muito cansativo, né? Não é tão simples ter um canal, é bem complexo. E aí eu ficava, cara, e aí, como é que eu vou fazer? Tal, tô exausto, saindo do trabalho, acordando 5 horas da manhã, tal. De que forma eu vou fazer isso? Aí eu falei, bom, não tem jeito. Eu vou ter que chegar e eu vou ter que fazer isso à noite, depois do trabalho, e se der tempo eu vou pra academia, né? Por questões de ansiedade, eu preciso treinar. Inclusive eu recomendo a todos aí, com o acompanhamento médico, que façam isso também, porque pra mim foi um divisor de águas, né? Legal.
Que horas que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, cara, depois que eu fizer tudo o resto que eu tenho que fazer, né? Então vai ser tipo na prorrogação da partida. Aí deu um estalo, eu falei, caramba, 90 a mais, que é a prorrogação da partida. E foi assim que o canal começou. O Palmeiras 90 a mais leva esse nome porque eu tinha uma série de atividades para realizar durante o dia, né? Como pai, como marido, como funcionário de uma empresa, que eu precisava fazer nos acréscimos do meu dia. Era de madrugada, era de noite, era ir dormir às 2 da manhã e acordar às 5:30 para trabalhar. Não foi fácil o começo. Mas hoje aqui, depois de um ano de canal, que cara, é nada, né? O canal ainda é pequeno, estamos crescendo. Eu consigo olhar para trás e falar assim, valeu a pena. E é por isso que eu digo para você, se você tem um sonho, seja ele qual for, se esforça, foca e vai. Porque assim, o objetivo, ele não vai cair do céu como chuva, não vai ser fácil. Mas se você tiver fé, seguir o teu caminho sem atrapalhar a vida de ninguém, fazendo o seu melhor dia após dia e quando puder ajudar a todo mundo que aparecer no seu caminho, sem olhar a quem, sem criticar e sem julgar. Velho, eu sei que é difícil, todo dia a gente vive uma luta interna, né? Tentando ser melhor e tal. E se você tentar, só tentar, eu te garanto que eu tô falando, os caminhos se abrem, tá? Os caminhos se abrem. E esse é o grande ponto. Eu tava pensando aqui em criar até um novo estágio no clube de membros aqui do canal, em que eu ia postar, sei lá, cursos, sabe? Cursos do tipo assim, pô, como é que você faz pra ter um canal que fala de futebol? Por exemplo, pra viver isso que eu vivi, como é que você faz pra criar o seu? E quais foram os caminhos que eu adotei que fazem sentido hoje em dia no YouTube e que te facilitariam o caminho? Como que funciona? Como é que eu faço para conseguir, por exemplo, conversar assim de igual para igual na frente da câmera aqui? Como se eu estivesse conversando com você de fato aqui de frente, né? Como é que a gente faz uma capa de vídeo? Eu tô pensando seriamente em criar um terceiro membro ali na casa de membros, né? E liberar essa funcionalidade. Seriam vídeos ali em que a gente explicaria tal, de repente abro até a live direto com a pessoa para ajudar e tal. E aí, obviamente, vou colocar um valor ali, né? Porque é necessário. E aí, só que eu quero que vocês me digam o que vocês acham, se faz sentido ou não. Com esse um ano de canal eu aprendi muita coisa, mas muito mais importante do que tudo isso, cara, a gente formou literalmente uma comunidade. Existem pessoas que eu não conheço pessoalmente, tá? E eu vou citar duas aqui, o Gardim e o Anjin. Duas pessoas que estão com a gente ali no grupo do WhatsApp, sempre colaborando, sempre participando. Eu não os conheço, mas a sensação que eu tenho é como se eu já conhecesse eles de tempos atrás. Porque realmente formou-se uma comunidade. Sempre foi esse o objetivo. Então, gente, com esse um ano de canal, além dos brindes que a gente vai sortear, a live e tal, toda essa conexão que a gente tem, eu quero agradecer. Mas não é da boca pra fora. Quando eu falo pra vocês que vocês me ajudaram a transformar o meu sonho em realidade, não é brincadeira, é sério. Hoje a gente tem um canal que faz mais de 1 milhão e sei lá quantas mil views por mês. Não é o suficiente ainda para eu sobreviver disso, eu sei, a gente está caminhando devagarzinho, mas eu tenho certeza que a conexão cravada com cada um de vocês faz com que a gente consiga ter força para seguir adiante. E lembra do que eu tô falando, tá? Tudo nessa vida é possível. Agora, você precisa correr atrás. E é isso que eu quero deixar como mensagem final para vocês. Não desista dos sonhos de vocês, independente da situação que você esteja vivendo, tá? Independente do que você passe. Sempre há uma luz no fim do túnel e, meu irmão, a vida é infinita. Tem vida após vida, é nisso que eu acredito. Um forte abraço para você, palmeirense. Tamo junto, avante palestra e bora para mais um ano iluminado. Fui!